Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas dentro do Ministério LVO, Lumos e Vidas Orientais. Eu e minha esposa, Graça, somos missionários e estamos comandando o LVO, que é uma missão voltada para orientais, chineses, japoneses, coreanos e também para o povo de Israel. E você está comigo, talvez pela primeira vez, ou alguns já estão conosco já das vezes anteriores. Sejam bem-vindos e nós estamos compartilhando a palavra do Senhor, 1 João, um livro muito pequeno, mas muito profundo. E nós estamos analisando o capítulo 1 e João, na ilha de Patmos, quando escreveu, 30 anos depois dos 3 primeiros evangelhos, ele está confrontando um grupo de agnósticos que não criam que Jesus Cristo realmente era Deus e Criador de todas as coisas, que ele havia se feito carne e que ele havia ressuscitado em carne, em corpo. Não, eles não criam isso, porque eles achavam um absurdo. Como que um Deus todo-poderoso, um Deus que é puro, limpo, poderia estar se contaminando com esse mundo? Eles não entenderam nada do Evangelho. Eles não sabiam que o próprio Deus Criador entra na história, mas ele não se fez pecado. Ele entrou através de Maria, somente através de Maria. Não recebeu a carga de José e Maria, que faz a transmissão da natureza decaída. Então, ele era sem pecado, a semelhança de Adão, primeiro homem. Bem, nós vamos dar um repasse naquilo que nós já falamos do capítulo 1 e vamos começar a trabalhar no capítulo 2. Antes disso, nós vamos orar e quero apresentar as pessoas que estão comigo hoje. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um daqueles que vão estar participando desse momento. Entregamos cada vida que está aqui, a minha, da Júlia, da Graça, da Camille, e que o Senhor possa nos abençoar. E que aquilo que falarmos, Senhor, seja segundo a tua palavra e não segundo aquilo que eu acho. Em nome do Deus vivo, Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Bom dia, Dona Graça. Bom dia. Se apresente mais uma vez. É possível que tenha pessoas que ainda não estiveram conosco. Eu me chamo Maria das Graças, né? Sou missionária. Eu trabalho junto com meu esposo, né? Do LVO, Luz e Vida para os Orientais. E tivemos a oportunidade de morar na China. Trabalhamos com orientais desde 86. Nós não conhecíamos orientais, mas Deus nos colocou no colo esse projeto, né, de vida. E hoje nós estamos aqui para testemunhar desse Deus vivo que nos chamou, nos comissionou para Ele. Bom Amém. dia. Amém. E agora, a minha neta, Camille. Camille, o que você faz na vida? Quem é você, afinal? Eu trabalho com design, por enquanto, né? Fala um pouquinho mais alto. Eu trabalho com design e eu sou a neta do pastor Raul, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder estar presenciando, né? Desde pequenininha, vendo todo o trabalho, tudo que vocês têm feito, né? Você e a vovó. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Amém, amém. Seja bem-vinda. Muito bem. Graça, nós praticamos religião? Não. Por que não? Todo mundo pratica religião, ou é ateu, não é religioso. Então, o que você é? Eu sou cristã, né? Eu sigo, E o que significa isso? eu sigo a Cristo, né? Então, eu sigo a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é a carta de Deus para cada um de nós, né? Todo aquele que crê, né? Então, ele segue a palavra de Deus. Né? Então, eu entendi. Somos cristãos. Eu entendi há 44 anos atrás a diferença entre religião e relacionamento com Deus vivo. Em questão, né? Eu era uma pessoa religiosa, eu vivia isso. Mas quando eu descobri que tudo que eu praticava não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, quando eu me deparei com as escrituras, né? A carta de amor de Deus para conosco, eu descobri
que, na verdade, eu era uma religiosa. Né? Estava tentando me ligar com Deus através dos meus méritos. Daquilo que você acha que poderia te levar a Deus. Sim. E quando eu descobri que Tomou um só susto. existe um caminho, que é Jesus, Tomou um susto. ele diz lá em João 3,16, eu sou o caminho único. Eu sou a verdade, o resto é mentira. Eu sou a vida, o resto é morte. Então, eu comecei a seguir esse caminho que é Jesus. Muito bom, muito bom. E Bom, você tem alguma coisa para falar? Como que eu posso saber que o que eu estou fazendo é religiosidade? É quando está fora das Escrituras e você está fazendo a sua carne. Entenda bem, eu pertenci a um grupo, talvez a ala mais radical do catolicismo, e Deus permitiu que eu descesse nas mais densas trevas da religião, para descobrir a diferença entre religião e relacionamento com Deus. E quando eu falo isso, está cheio de igrejas hoje, ditas evangélicas, que nunca entenderam o Evangelho. Estão tão mortos espiritualmente quanto alguém que está fora em qualquer outro grupo. Não é? Porque o que faz a diferença não é aonde você vai, nem o que você realmente faz, mas se você teve ou não um dia específico um relacionamento com Jesus. E a grande questão, que é o que nós estamos estudando, é que a maioria das pessoas não sabe quem é Jesus. E eu aprendi, eu fiquei durante até meus 33 anos achando que Jesus só passou a existir quando nasceu de Maria. Eu tinha certeza disso porque eu fui ensinado assim. Não é? E os outros ensinaram meus pais, que ensinaram os pais. Então, acontece que a palavra nos ensina diferente. A mesma palavra, a mesma Bíblia, não é outra Bíblia, é a mesma Bíblia. Porque quando eu tive meu encontro com Cristo, eu não estava com a Bíblia que o pessoal pensa, essa é a Bíblia de crente. Não, eu estava com a Bíblia que haviam me dado, né, um sacerdote. E a palavra mostra que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um dia, ele, a segunda pessoa, a segunda, não é o Pai, mas a segunda pessoa, foi quem criou todo o universo. Uma vez eu estava na China, eu acho que já comentei em alguma live, eu estava dentro de uma igreja chinesa. E eu fiz a pergunta, quem foi que criou o universo? Aí levantou um presbítero e falou, Deus. Perfeito, mas você sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Como você é corpo, alma e espírito, e eu não sou só corpo, não sou só alma, não sou só espírito. Então, o Raul é composto de 3 partes, cada uma numa função diferente. Deus é igual. E eu falei, bom, então, me responde, qual das 3 pessoas de Deus foi quem criou todo o universo? Sempre os 3 estão juntos. Quando um faz, é Deus. Por exemplo, eu peguei minha mão aqui, ó, vou pegar aqui, meu corpo, alma e espírito está envolvido. Mas foi minha mão que pegou. Ok? Aí eu perguntei, então quem criou todo o universo? Aí ele respondeu, claro que foi o Pai. E eu disse, claro que não foi. Ele, como não foi? Eu aprendi desde criança que foi o Pai quem criou tudo. Eu falei, não, o Pai está junto, porque ele é Deus, ele está na criação. Agora restou só 2, o Filho e o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo. Não, o Filho é o Filho. Mas como? Eu falei, leia, aproveita que você está de pé. Aí ele leu. Capítulo de João, Evangelho 1, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. E aí vai, no capítulo, no versículo 10 fala, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí descendo, chegando lá embaixo, diz que o Verbo, que é Deus, criador de todo o universo, vida e luz, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Eu tomei um maior susto quando vi isso. E ele leu, depois eu mostrei, pedi para ele ler
Colossenses 1, 15 em diante, e Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Ele leu e sentou. As pessoas, elas são ensinadas que o filho, né, a pessoa do filho, ele acaba sendo menor que Deus Pai. Sim. Por causa de, né, essa hierarquia, né, que o pessoal vê como ensino na Igreja Católica, e etc. Não só. Não, muitos sim, grupos. vários. Mas um exemplo, né? Então, em termos de funções, Deus, o Pai, tem uma importância tremenda. E ele planeja, Ele é o arquiteto, né? arquiteto, tudo, né? E O filho executou através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo ele age. Enfim, bom, então, Jesus é Deus homem. Então, como homem, ele passou a existir através de Maria. Mas como Deus, ele é eterno. Quando eu era religiosa, inclusive eu tinha raiva de Cristo, né? De Jesus. Raiva de Cristo. Porque tem aquela passagem, né, que Maria fala, né, tá na hora de você, né? Filho. Agir. Ele falou assim, que tem mulher, que tem eu contigo? Eu falei, nossa, eu que sou. Nunca falei assim com a minha mãe, né? E ele responde. Mas ali ele estava falando como Deus. Depois que eu comecei a ler a palavra. E era uma maneira respeitosa, a mulher, não era isso era usado. Né? Desrespeitoso. Então eu entendi isso, né? Quando eu entendi que Jesus era Deus, Criador de todo o universo e sustentador de tudo, né? Inclusive lá em Hebreus fala isso, porque as pessoas adoram as estrelas, o sol. Inclusive eles falam que o universo não tem fim. Então ele é Deus, né? Porque tudo que não tem fim está ligado à pessoa de Deus. E hoje mesmo eles falam que o universo tem um limite, né? E ele está se expandindo. E lá em Apocalipse diz que ele vai enrolar como pergaminho. Ele vai se estender tanto que ele vai... Né? Então, assim, quando eu entendi, né, a pessoa de Deus, do Filho, né? Que as pessoas pensam que ele é humano, mas ele é Deus, homem. Eu quero ter uma passagemzinha em Isaías, lá no capítulo 9, que eu acho muito legal, que eu já perguntei para várias pessoas e muitos não me respondem. No versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entende que aqui deixa bem claro essa, né? Diz assim, Duidade, né? porque um menino nos nasceu. Por quê? Porque como criança, como homem, ele tinha que nascer. E pequeno, mas né? Aqui não está dizendo que o filho também nasceu. Por quê? Porque o filho já existia. Então fala que o filho foi dado. Então um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E mais, não é? Aqui fala para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Bem, vamos voltar lá para 1 João, senão a gente fica divagando, passeando pela Bíblia, que eu gosto. É maravilhoso. Bom, nós já estudamos o capítulo 1 de 1 João, é muito forte. Ele fala a respeito de restaurar a comunhão com Deus. Eu sempre falo, se uma pessoa andou 1000 passos longe com um só, de verdade, ele volta. E isso é mediante arrependimento. Sim. E ele fala, aqui no começo, que o verbo da vida se havia se manifestado. E no capítulo 1, versículos de 5 até 10, tem algumas coisas que eu até coloquei da última vez. Tem alguns sinais que demonstram se aquela pessoa que é frequentador de uma determinada igreja, e não importa se é evangélica ou católica, se ele é ou não filho de Deus e se ele é ou não mentiroso. E eu só vou destacar um. Eu coloquei 4, né? Eu não vou citar todos, mas 1 João 2:22, se alguém quiser anotar. 1 João 4:20, 1 João 2:4 e 1 João 1:6, que eu vou ler agora. Sim. Se é uma condição.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. O que é andar nas trevas, hein? É Que estar é? constantemente na escuridão, né? Fazendo o Constantemente quê? pecando. É você não andar na luz. Jesus é luz. Você não está andando Ou nos seja, caminhos do Senhor. e É eu o posso saber contrário, se eu né? estou É o andando ou contrário. não? Qual é a minha bússola? O mundo. Qual é a minha bússola para saber se eu estou andando? Ah, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola. Sim. Quando você sai das Escrituras, com certeza você vai dar vazão à sua carne. Então, ele fala, se dissermos, e ele próprio, João está falando isso, eu ia falar Paulo, né? Mas é João. Estou tão acostumado com Paulo. Mas, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos é viver, andarmos nas trevas, mentimos, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, porque Ele é a própria luz, Sim. mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De quantos pecados nós somos perdoados? Todos. Tem pessoas que, quando eu faço essa pergunta, pensam assim, eu fui perdoado até o dia que eu aceitei Jesus. Ora, então, a partir daí eu tenho que manter a minha salvação. Esse é o grande problema. O Senhor Jesus, então, teria feito uma meia sola na cruz, né? Ou seja, Ele que criou todo o universo, que sustenta tudo pela palavra do seu poder, precisa de uma ajudazinha nossa, através de médicos, boas obras, alguma coisa. Sim. Não. A palavra de Deus diz que quando ele foi para a cruz do Calvário, ele recebeu nele todos os pecados individuais da humanidade. Morreu a nossa morte. Quando Deus o Pai olha para a cruz, vê a Camille, vê a Graça, vê a Juliana, que está nos ajudando hoje, a Juliana, não é? Vê a mim, vê cada um individualmente. E a ira do Pai, que deveria cair sobre mim, me levar eternamente longe dele, cai sobre Jesus. Esse é o Evangelho vivo. Jesus morre a nossa morte. Mas ele não fica morto, ele ressuscita. Ele fala, vinde a mim. Ele não quer invadir a vida de ninguém. Isso é religião. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é pastor, não é dízimo, não é oferta, não é frequência, não é igreja. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, quando a pessoa entende que Jesus pagou na cruz o preço de todos os nossos pecados, a humanidade toda, individualmente, ele se lambuzou, se sujou. E, desde o primeiro dia que eu fiz um pecado, até o último dia que eu estiver vivo, toda essa sujeira foi para Cristo. Jesus morre a minha morte. Ele é a morte vicária, substitutiva. E ele ressuscita e ele faz o convite. Cada pessoa que entende que tem uma natureza decaída, uma fábrica de fazer erros, e entende que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, essa pessoa pede para esse Deus vivo entrar na sua vida. Para isso tem que haver um profundo arrependimento, não de boca. E arrependimento não é simplesmente eu confessar de boca, não. É de coração. Porque a boca fala que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de mentiras, cheio de falsidade, cheio de pecado, e eu não quero largar, eu posso orar 1000 vezes que não vai acontecer nada. Porque a conversão começa aqui. Você traz isso aqui e passa para cá. E quando há conversão, você se converte a Deus, não a uma denominação. Por isso que eu não prego denominação. Jesus não veio pregar denominação. E a palavra de Deus não tem nenhuma placa, né? Não fala que o pastor, o missionário, a igreja, mas é Jesus. Ele é único. Jesus e Jesus. Então, quando a pessoa se converte, há sinais de vida.
mudança. Ah, mas eu continuo cometendo pecado. Sim, só que os nossos pecados se tornam tropeção. O Espírito Santo Não é incomoda, né? andar. Sim. Agora, se o Espírito Santo incomoda e você não se arrepende, o teu coração vai ficando endurecido, cauterizado. Aí Deus muitas vezes tem que pôr a mão e leva embora. Não são poucos Os doentes, os fracos, doentes e doentes. o que ele leva, né? Por quê? Porque ele te chamou, ele te escolheu antes da fundação do mundo para você ser santa e irrepreensível diante do Senhor. O que seria ser santa? É sem pecado? Quando eu Ser santo é ser sem pecado? Não, quando eu entendi essa passagem de Efésios 2, 3, né, que ele me escolheu, Efésios capítulo 1, 1, versículo 2 e 4. 3, Bom, sim, ele começa e lá em 4, cima, mas começa 4. que ele me escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e irrepreensível diante dele, e em amor ele me predestinou para ele. Né? Então, este Deus Todo-Poderoso me amou antes da fundação do mundo. Ele já te Antes conhecia. que houvesse o trono onde ele vive, né? Ele já me amava, eu já existia na mente dele. Né? E lá em Salmo 139, eu sempre faço aconselhamento, porque muitas pessoas elas não se aceitam. Né? Elas acham que foi a mãe dela que fez, o pai. Não, foi Deus que te formou no seio da sua mãe. Né? Ele usou seu pai e sua mãe para que você viesse ter vida aqui nesse universo. Mas ele nos colocou na história que ele queria. Né? Então, quando eu entendi isso fez muita diferença. Né? Até da outra vez eu falei do meu cabelo, né? Eu não aceitava meu cabelo, eu ficava tentando alisar. Hoje eu gosto dos meus cachinhos, né? Então hoje eu me aceito porque foi Deus que me fez. Amém. Né? Então isso é maravilhoso, essa palavra fala isso para mim. Né? Então ela testifica Então, que eu sou filha de Deus. voltando ao que eu estava falando. Religião é horizontal. Você tem que ir para um lugar, fazer alguma coisa, dar alguma coisa, para quem sabe um dia estar com Deus. Eu já fiz essa pergunta para líderes religiosos. Se você morrer, para onde você vai? Deus é que sabe. Estou tentando, né? Não é isso que a palavra nos ensina. Isso é Muito mérito, claro, né? Porque isso é mérito. E a palavra fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se 2, glorie. 8 e 9. Exato. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas não entendem que nós temos que ter um relacionamento com Deus vivo. É um dia único. Eu nasci de novo no primeiro dia de janeiro de 1979. Sozinho, lendo a palavra, a Bíblia que o sacerdote havia me dado. E nesse dia, a minha vida foi invadida pela paz do Senhor. Sabe, isso que eu estou acabando de falar, que nós estamos conversando, é um evangelho que não se prega. Por isso não há transformação. Tem gente que fala, puxa, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu não sabia que isso era o evangelho. É só isso que é o evangelho. O evangelho não é para inventar. Está claro. E muitos hoje não pregam o evangelho. Pregam prosperidade, felicidade. Você tem que ter isso, ter felicidade aquilo, momentânea, dinheiro. Né? Não, como se fosse isso... a consequência. Eles querem pregar a consequência de ter Jesus, mas não querem pregar Jesus. O próprio Jesus. Muito bem. Então, voltando aqui. Então, a gente já estudou o capítulo 1. Vimos que 1 João 9 não é para a salvação, que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso fala com respeito a restaurar a comunhão. Então, quem lê o capítulo 1 vai perceber que ele está falando de restauração de comunhão. Por exemplo, eu tenho 77 anos, faço agora em setembro. Eu imagino a quantidade de pecados que eu já cometi. Tá. Um só já me faria separação. Mas o Senhor me limpou de todos. Quando Deus o Pai olha para mim, me vê completamente limpo. Mas eu continuo nesse mundo. Só... Oi? Do início ao final da sua vida. Só que eu, quando aceitei a Cristo, eu passei a pertencer à Igreja Universal.
Não essa que anda por aí, mas a Igreja Universal, Católica, que significa católico. Apostólica, Então, Romana. nós somos católicos. Somos católicos. Por quê? Porque Bíblicos. pertencemos à Igreja Universal. Ok? Então, e aí eu pequei. Bom, mas eu não sou crente. Sim, mas a palavra fala, olha que coisa legal. No versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque agora nós temos duas naturezas. Adâmica. A natureza adâmica decaída, que é uma fábrica de pecados, e a nova natureza. Essa nova natureza que faz a diferença. Não peca. Essa nova natureza, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu peco hoje, esse pecado que eu acabei de fazer, que deve se tornar um tropeção na medida que eu vou crescendo, amadurecendo, incrível, já foi pago na cruz. Então, o que a palavra me ensina? Que eu tenho que entrar na presença de Deus, confessar o que eu acabei de fazer. Eu briguei com a graça, eu falei, poxa, eu briguei com ela, gritei com ela, não é? Pequei. O Espírito me constrange. Aí eu, Senhor, eu confesso que hoje eu perdi a razão, fiquei irado com a graça, briguei com ela e isso é pecado. E eu me arrependo e deixo. E me aproprio do teu perdão, que o Senhor já me deu na cruz. Nesse instante eu restauro a comunhão com o Senhor. Eu sempre uso também nos discipulados que eu faço. Vamos supor, você briga com a tua mãe, né? Ah, você não é mais a minha mãe e vai embora. Ela deixa de ser sua mãe? Nunca. De jeito algum, né? Você vai para a China, sua mãe vai estar sempre presente na sua vida, pelo menos lá no seu documento, né? Uhum. E Deus é a mesma coisa, né? Muito mais ainda. Quando você restaura essa comunhão que foi perdida, que você pecou e você envergonhou, né, a Deus, então não, eu tenho que voltar e restaurar, como o filho pródigo. Uhum. Ele foi embora, pegou o dinheiro da sua herança e foi embora, gastou com mulheres, com tudo que ele achava que ele ia ter felicidade, e ele acabou com tudo. E ele começou a tratar de porcos, né? Ele desejava comer a comida dos porcos, porque é tanta fome que estava naquela terra. Aí ele pensou, meu pai tem tudo. Os funcionários dele têm pão, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar e vou falar, pai, pequei contra ti. Me trata como um dos teus funcionários. Ou seja, me trata como se eu não fosse filho, não? O que ele fez? Colocou um anel no dedo, honrou o filho. Deus está, quando Abraçou ele chega, o pai estava assim lá dentro, fechado. Não, ele estava esperando o Estava filho. esperando o filho. Estava Ou seja, esperando Deus está sempre esperando a nossa por volta. você. Um dia ele cansa. Ele pode pôr a mão, se a pessoa continua sim. endurecido, Rebelde. leva, mas leva para ele. Para ele. Quem é salvo para sempre. Para é eterno. sempre. Jesus não fez minha salva. Mas quando você se converteu, conforme nós lemos na palavra de Deus, que quando a gente vê Efésios, né, 1,13 diz que quando você conheceu a verdade, você foi selado com o Espírito. Sim. Nesse dia, você foi feito filho de Deus. E o penhor é o Espírito Santo. Deus te deu dons e Deus te deu um ministério. Bom, capítulo 2 diz assim, é uma coisa interessantíssima. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele está dizendo por que ele escreveu essa pequena carta. Uhum. Escreveu por quê? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tudo que eu falei até agora. Sim. Não é? Se todavia alguém pecar, ou seja, acontece, Sim. claro, olha só. Se todavia, olha só o que ele fala, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. O meu está escrito intercessor. É o nosso paráclito, o nosso intercessor. Ele entra na presença do Pai. Ele é o nosso intermediário. A palavra fala, porquanto há um só Deus e um só intermediário entre Deus e o homem. Jesus. Por que não pode ser outra pessoa? Por que não pode ser qualquer outra criatura? Porque só Jesus é Deus e homem. Como Deus, ele conhece o coração do próprio. E ele pode perdoar pecados. Conversar. E ele que foi ofendido, então ele que
tem que perdoar, só quem foi ofendido que pode perdoar. E ao mesmo conversa com o homem, na linguagem do homem. Então, Sim. ele é o único intermediário, não Deus tem outro. homem. Então, ele fala, por isso que ele diz assim, versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, Mas também mas ainda pelo do mundo inteiro. inteiro. O que é propiciação? Eu sei que propiciatório era onde, eu não sei se eram sacerdotes, eles uhum. faziam, sumo sacerdote, Sumo né? sacerdote. Eles faziam sacrifício para Deus, né? Sim. Ele entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde tinha a arca, e a tampa da arca era chamada de propiciatório. Então ele uma vez por ano levava o sangue de um animal inocente e aspergia sobre a tampa. Aquele é o propiciatório. Sim. Era algo feito especificamente para o povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Ok? Então, quando Deus o Pai olhava o propiciatório, ele desviava a ira de sobre o povo de Israel. Ok? Por quê? Porque o sangue derramado apontava para Jesus. João, o Batista, o que se batizava, na palavra batismo, ou seja, imersão, ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, o verdadeiro, né? Mais um animalzinho, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse derramamento de sangue de animal apenas cobria temporariamente. Jesus é o Cordeiro. Agora, Jesus não é só o Cordeiro de Deus que tira os pecados de Israel, Do mundo. povo que foi escolhido por Deus, que é o relógio do mundo. Não. O Senhor Jesus é a propiciação para o mundo inteiro. Quando você se converteu, e você e eu, naquele dia que o Senhor entrou em minha vida e eu me tornei santuário do Espírito Santo, e passei a ter dons, e passei a ter um ministério, por isso estamos aqui, eu passei a pertencer à Igreja Universal, a Igreja Católica, A igreja invisível. a Igreja Invisível, de Deus. composta de todos aqueles que nasceram em Cristo e que já estão com Ele, e outros que vão nascer ainda, até o último dia, até o dia do arrebatamento. Bem, então a igreja não é um lugar. Eu pergunto muitas vezes para a pessoa, por que você vai à igreja? E a maioria responde, vou lá para encontrar Deus. Ah, legal. Beleza. Quando você sai, você volta sozinho. Não, querido. Você não vai lá na igreja local física para encontrar Deus. Ou você já encontrou Ele ou não encontra. Ou você já tem Ele em você, e aí você pertence a um organismo vivo, que é a igreja verdadeira, a eclésia, os chamados para fora, e você se reúne num lugar. Quando eu morava na China, nós nos reuníamos em pequenos grupos, dentro da casa. Alguns podiam se envolver na floresta, né? Em barco, né? Escondido, porque é a perseguição. E então, o que acontece? A igreja, que é o organismo vivo, é que se reúne num lugar físico, que a palavra chama de igreja local. Para adorar a Deus. Então, nem todos que estão dentro da igreja local são filhos de Deus. Pertence à igreja católica apostólica. Então, tem joio e tem trigo. A igreja invisível. Os joios são aqueles que estão dentro da igreja local, mas nunca tiveram encontro com Jesus. Estão mortos. Eles estão tão perdidos quanto alguém que nunca entrou numa igreja local. E aqueles que estão ali, a palavra fala, congregai-vos. Não façais como alguns. Por quê? Porque tem pessoas hoje, existe uma tendência dos desigrejados de ficar fora. Você pega uma brasa, está um braseiro lá, você pega uma brasa e você tira fora. O que acontece com ela, Graça? Ela morre, ela apaga. Fica o quê? Preta, carvão, vira carvão. Mas se você pega ela e põe de novo lá? Ela acende de novo. Porque ela era um carvão. Um crente que é crente de verdade, mesmo que ele se esfriou por pecado, e de repente ele, constrangido, ele se arrepende e volta a se reunir com o corpo, ele volta de novo, porque ele é filho de Deus, é diferente. Se não fazemos isso, aqui dentro, não adianta você voltar para a igreja.
Ah, então eu tenho que frequentar a igreja. Não, 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 não adianta. Se você não se restaurar com Deus primeiro, não adianta. Você pode ficar 50 anos dentro da igreja e você está em pecado. Ou você está morto espiritualmente. É um zumbi que eu chamo. Pensa que está vivo, mas está morto. Bem, Sim. continuando no capítulo 2, deu para entender? Sim. Eu creio, eu não sei vocês, mas eu creio que isso que eu acabei de falar, tem muitas igrejas que não pregam mais hoje. Não se fala mais de pecado, sabe? Fala de pecado constrange. Pode tirar as pessoas da igreja, não é? E aí a pessoa perde um pouquinho. Então não é assim, não. Esta é a palavra que liberta e transforma. O que se prega hoje é um evangelho falso. Lá em Gálatas, capítulo 1, o próprio Paulo diz: se a mesmo que venha um anjo vindo do céu, ou eu mesmo, Paulo, vos prego um evangelho além daquele que eu já preguei, Paulo, seja maldito. Então o que nós estamos falando é o que a palavra fala, não o que o pastor Raul Nogueira acha. Só que isso, as pessoas viram o nariz hoje, não gostam de ser confrontados. Eles querem ouvir coisas amenas, coisa que agrada. Só que pode agradar enquanto ele está vivo. Alguém falou que o único céu que o ímpio vai conhecer é aqui, a terra. Porque depois ele vai para o inferno. E o único inferno que nós crentes vamos conhecer é a terra, porque depois nós estaremos no céu. Amém? Amém. Muito bem. Capítulo 2, versículo 3 diz. Olha só o que ele fala. Ora, sabemos que o temos conhecido. Essa palavra conhecido é intimidade. José não conheceu Maria, Teve intimidade. ou seja, não teve intimidade, relação sexual, até que nasceu Jesus. Aí José e Maria, como marido e mulher, tiveram filhos e filhas. Muita gente nem Sim. sabe disso, né? Ora, sabemos que o temos conhecido, ou seja, temos intimidade com Deus, por isso, 2 pontos. O que diz aí? Se Quer ler? lembra-se. Obedecemos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, 2 pontos. Se guardamos, se obedecemos os seus mandamentos. Leia o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não Mas obedece não aos seus mandamentos, é mentiroso. Uh! E a verdade não está Não está nele. nele. Aquele que diz, eu conheço, Não eu obedece. tenho intimidade, e não obedece a sua palavra, é mentiroso, é um mero religioso, falso. Tem pessoas hoje que pregam tantas mentiras, grandes igrejas, grandes negócios. Eu vi um pastor desses da televisão dizendo assim: se você não deu dízimo, você vai para o inferno. Está certo isso, biblicamente? Hã? Não. Você não vai para o Não. inferno se você não der dízimo? Não. Tem certeza? Ó, que ele Absoluta. falou. Não? Sabe por quê? Infelizmente, existem pastores de púlpitos. Né? Então, ele prepara o alimento espiritual, vamos dizer assim, a palavra, Errado ainda. domingo, Errado. e as pessoas vão lá, abrem a boca e ele coloca o alimento. Só que muitas vezes está estragado. Alimento estragado. Alimento estragado, né? E a pessoa se alimenta daquele alimento estragado. Só que Deus não vai nos ter como inocentes, porque Ele deu a sua palavra. Então, se você não conhece, você vai ser manipulado. Mas, Graça, eu já vi tantas casas que eu entro que a Bíblia está aberta, lá em Salmo 23, está até preta a página. Não adianta isso, não? Não. Por que não? Porque ela não é um talismã. Ah, não é? Não. Ela é para ser lida e praticada. O que você acha disso? Eu concordo. A Bíblia tem que ser o que está escrito aqui. Se você conhece. E quando você até conhece, Não você até obedece. intelectualmente sabe e não aplica na vida, Continua sendo errado, pô. você é um mentiroso. 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 E a É um verdade não está em praticante nós. de obras, vamos dizer assim. Exatamente. Então, aqui fala, ó, versículo 4, aquele que diz eu conheço e não obedece, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, ou seja, ele não está aplicando a palavra de Deus na vida dele, é um mentiroso. O que eu entendo com ele, tipo, a verdade não está nele,
Cristo não está nele. Sim. É simples, porque Então, a Jesus grande é chance verdade. dele Ele é nem... mentiroso. É a grande chance dele nunca ter nascido de novo. Sim. E se nasceu, ele está em estado de carnalidade. E ele está sujeito à disciplina. Olha só o que ele continua falando, pessoal. Veja, lê para mim o versículo 5. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Tá? Então, se você obedece a sua palavra. Então, aqui não deixa dúvida, não é? Aquele, entretanto, que obedece a sua palavra, ou seja, guarda, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Por quê? Porque essa palavra, conforme está escrito lá em Romanos 12, versículo 3, 2 e 3, é que renova a tua mente. Sim. Na medida que você pega essa palavra, isso cientificamente falando, quando você lê, isso é prova científica. Quando você lê, só lê essa palavra, começa a haver uma mudança, uma metanoia. E quando você aplica, é algo totalmente diferente. E as pessoas percebem. Eu lembro, quando eu não era cristão, que quando passava um cristão de verdade, eu olhava e falava, aquele cara é crente. Sem ele falar uma palavra. Quantas vezes no ônibus, Testemunha em alguns viva. lugares, pessoas falam, você é crente? Uhum. Por quê? Eu não falei nada. Não estava carregando Bíblia na mão. Às vezes Eu não não nem a sua estava vestimenta, não tava de, né? não Isso. tava de gravata, né? Uhum. Recente eu estava pregando para uma pessoa, né? E eu estava normalzinho, né? Estava de bermuda e tudo. Uhum. E a pessoa falou assim, nossa, você é pastor? Eu falei, por que você está falando isso? Eu não sabia que pastor podia andar assim, não. Meu Deus. Eu Como falei, é que sou um Jesus pastor andava? herege. Bom, tudo bem. Então aqui fala, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos. É para você saber. Sabemos que estamos nele. Ou seja, como eu sei que uma pessoa realmente está sendo aperfeiçoada? Se ele obedece a palavra. Sabe que tem uma palavrinha que os jovens falam hoje que, não tem nada a ver. Não tem Não nada. é Por que desse esse pessoal jeito. fala isso? Pra diminuir, né? Diminuir o o quê? pecado, pra. A culpa. Pra. Qual que é a palavra? Amenizar. Amenizar. Amenizar o pecado. Não é desse jeito, não é como tudo se isso. não é bem assim. Isso é muito Você careta, pode ir meu. até perto do precipício. Quando você Aqui está vai. perto dali, andando na beirinha do precipício, Uhum. bom, para mim não correr risco, eu tenho que estar o mais longe possível do precipício. Mas as pessoas andam pertinho. Tem pessoas, Quem vamos supor, pensa- cristãos que namoram, né? Vamos na praia à noite. Né? Chega lá, a gente ajoelha e ora. É como pedir para um leão que ele enfia a mão na cabeça, na boca do leão, ele não me morde, né? Uhum. Então, o que acontece é que hoje as pessoas, e eu não estou falando de incrédulo, não. Crentes de igreja, comentei numa live, até achei coisa. Um pastor desses famosos, muito legal, eu gosto muito dele, ele estava indignado, ele estava assim, assustado. Numa festa de, acho que era 15 anos, uma igreja fez num salão um culto, com louvor, adoração, tudo, aquelas cultos hoje, aquelas músicas alegres, palma, pulo e tal, aquela sensação. Aí terminou o culto, aí começou tem um baile, né? E aí a pessoa que estava comandando, era uma moça comandando a música, falou assim, brincando, ela achou que ia brincar, que o pessoal ia, né? Falou, e aí, pessoal, vocês querem música normal, assim, que não tenha nenhum sentido sensual nem nada? Ou vocês querem músicas sensuais, que fala de prostituição? Todos os jovens que estavam ali, prostituição, sensual. Essa moça não era crente. E ela falou, que isso? Eu já tive em vários, nunca imaginei que eu fosse ouvir algo desse tipo. É isso. As pessoas
elas querem que nenhum outro pastor Se muito amoldar, legal. é Romanos Elas 12. querem adorar, elas querem adorar o Senhor sem sair do Egito, sem sair do mundo. Não dá. Exatamente. Ou você adora a Deus e corta as suas ligações, ou você vai ter problemas sérios. A gente viu um testemunho, né, que você leu de uma moça. Ela chegou até o fundo do poço. A mãe orava, até o dia que ela falou não dá mais. E aí ela teve um encontro com Cristo. Bem, o versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que ele andou? Em obediência a quem? Ao Pai. Ao Pai. Sim. Ora, Ele se fez menor, né? se Por um ele, pouco tempo. se ele, que é Deus homem, obedecia ao Pai, e nós? Sabe uma coisa que muitos cristãos se esquecem? Desses que andam por aí. Primeiro, não conhece a palavra. Nada. Não sabem nada. E quando sabe, sabe aqui. Mas não aqui. Eu posso falar o que você quiser ouvir. Né? Mas tem pessoas que têm assim um procedimento engraçado, né? Acha que pode enganar Deus. Dúbio, né? Só que não dá. Deus está em você. Eu sempre falo, e você sabe disso. O que os seus olhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão ouvindo, o que a sua boca está falando, o que as suas mãos estão pegando, aonde seus pés estão te levando. Porque Deus está em você. E aonde você vai, você leva. Sim, e o interessante é pensar que o que ele fala aqui, que devemos andar como Jesus andou, certo? Ele é o próprio Deus, né? E a diferença dele para nós é que ele consegue cumprir todos os mandamentos. Nós não conseguimos. O único jeito que a gente pode chegar a tentar é com o Espírito Santo. E só. Só. Se esvaziando, fazendo Exatamente. a respiração espiritual. Mas uma coisa interessante é que Jesus, ele se esvaziou. E ele dependia 100% do Espírito Santo. Exatamente. Então, nós temos o Espírito Santo. Então, Mas ele nós era sem podemos pecado. andar como ele Sim, andou. sim. Por isso que ele está falando. A diferença... Aquele que afirma, desculpa, aquele que afirma que permanece nele deve andar. É uma ordem. Deve andar como ele andou. E como ele andou? Através do Espírito E Santo. mediante obedecendo ao Pai. Obedecendo. A diferença é que, como ela falou, ele é estava 100% separado, né? sem pecado. Nós temos, então vamos tropeçar algumas vezes. Mas, Sim. olha só o que ele fala agora. Olha só. Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Isso está no Velho Testamento. Não é um mandamento novo. Senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. E esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. O resumo da lei era amar a Deus sobre todas as coisas. E o E ao próximo? próximo como a si mesmo. Como é que você se ama? Né? Você é tremendamente egocêntrico. Nada. A gente já se ama Se demais. ama. Eu sou o centro. Quando você tira uma foto com um grupo Uhum. e apresenta a foto para você, qual é a primeira coisa que você faz? Eu olho pra mim. Você vai ver você. Vou ver se eu tô bem. Se você não está bem, rasga a foto. E uma coisa que eu também fiquei sabendo, que a pessoa que tira a sua vida, suicida, é porque ela se ama tanto que ela Sim. não acha que ela deve sofrer tanto e por isso ela tira Sim, a a vida. pessoa diz assim, hoje, Ela é egoísta. hoje Ela alguns está grupos, pensando em si mesma. alguns grupos absorveram algumas posições psicológicas. Se você não se amar, como é que você vai amar o outro? E como é que Deus manda você amar o próximo como a você mesmo? Porque sabe que você se ama. Muito. E por que eu me suicido? Eu não, né? Porque eu não estou suportando talvez uma rejeição. Eu queria ser aplaudido, eu vou numa igreja e as pessoas não me aplaudem, as pessoas me procuram. Isso é religião. Ir na igreja, o centro é Jesus. Eu vou lá para adorar, prestar um culto, não para receber aplauso, glória, né? Uma das áreas mais difíceis para não ter esse problema é cantar.
A tua área. Na tua área. É ou não é? Sim, sim, é verdade. É claro que existem exceções dentro de, tipo, pessoas que se suicidam, né? Às vezes tem alguma A não ser que seja doença, algum doença, alguma coisa problema, diferente. assim. Né? Mas é isso mesmo. Isso aí. É isso mesmo. Bom, então ele fala no versículo 7, mais uma vez: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem é a verdadeira luz? Jesus. Jesus. Aquele que diz estar na luz, estar em Cristo, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Uma das provas que a Miri, graça, de que verdadeiramente você é filho de Deus, é que você faz parte de um só Espírito, o Espírito Santo. E quem faz parte desse corpo vivo ama o seu irmão. Sim. Ah, mas não pode haver dificuldades, briga? Claro que há, porque são indivíduos pecadores. A igreja abriga Quer dizer, não pessoas, deveria ter, mas tem, mas é infelizmente. porque estamos no mundo, não é? Sim. Só que a diferença é o que a palavra fala. Se eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, eu vou lá e acerto com ele. E se ele tem alguma coisa contra ele vem e acerta comigo. A gente vem encontrar no caminho. É uma coisa, um testemunho, pequeno testemunho. Quando nós iniciamos a congregação, Que É. congregação. Filadélfia, Ah, tá. Então dá o nome. havia o batismo, né? As pessoas se convertiam, depois elas eram edificadas na palavra e depois descia as águas. E eu, como, né, pertencia à igreja, você, né, era das pessoas que comandavam lá na igreja e tal, então eu me achava na obrigação de acompanhar essas pessoas do batismo. Então, quando elas saíam das águas, dava roupa, a toalha. Aí depois que terminava tudo, eu secava o chão, deixava a igreja, porque a nossa igreja ainda não tinha o batistério, então a gente usava a igreja de outros, né? E eu ficava muito irada com aquilo. Falei, poxa, mas será que sou eu que tenho que fazer isso, né? Só que as pessoas não entendem que ela tem o dom, né? Então ela é impulsionada por Deus a fazer aquilo e faz com alegria, só que eu não estava fazendo com alegria, eu estava fazendo com raiva. Quando eu entendi, Oi? Ela. quando eu Ok. entendi que esse era o meu dom de serviço, hoje eu faço com maior alegria. Eu vou visitar uma pessoa, vejo que ela está com tantos problemas, fazendo uma coisa, eu vou lá e ajudo, porque eu tenho esse dom. Uhum. E isso edifica a pessoa fica tão alegre e me agradece. Amém. Não assim, porque eu quero ser agradada, vamos dizer assim, mas é o meu dom. Então, as pessoas nas igrejas ficam brigando por causa do dom. Quer dizer, Deus é que distribui o dom. Sim. Né? Eu tenho o dom de cantar, você tem o dom de profetizar, vamos dizer assim, você tem o dom de evangelismo, discipulado, que é o ensino, né? Então, é distribuído para que a igreja se edifica e não disputa, fica com raiva, por que eu estou fazendo isso e fulano também não está fazendo, entendeu? Não é isso é para a glória de Deus. Muito como bem. se... Então, Rapidinho. vale, É como rapidinho, se- falta um pouquinho. Tá. É como se cada um dentro da igreja, com o seu dom, fosse uma parte de um corpo. Por exemplo, eu sou a mão, você é o pé. Exato. Então, juntando todos, a gente tem Forma um um corpo. corpo. Amém. Amém. Só Muito ressaltando bom. que cantar não é dom, é talento. É talento. Tá bom? É. E hoje o dom de profecia, na verdade, Hoje nós temos a nós temos palavra, ela né? completa, né? É que Sim. você citou que está lá em Coríntios. Tudo Sim. bem. Aqui vamos encerrar, diz assim, aqui, versículo 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas Continua trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão
está nas trevas, está morto, não tem Cristo, não é? E anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Amém. Nós vamos encerrar. Muito obrigado, vocês participaram muito bem. Quer falar uma coisa final? Tem 1 minuto, bem curtinho. É um prazer, né, estar aqui, né, conversando sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? E nós queremos glorificar o nome dele todos os dias da nossa vida. Eu estou muito feliz de estar aqui também, de ter sido convidada, né? E que Deus abençoe. Amém. Amém. Queridos, nós encerramos mais uma live, um podcast. E eu não sei de você, mas isso que nós falamos hoje chama-se Evangelho. Esse é o verdadeiro. Esse não se vende, né? Tem gente aí vendendo Jesus por mais de 30 moedas. Não. A salvação é de graça. Ele te oferece. Se você se arrepende dos seus pecados e convida Cristo para entrar na sua vida, você será liberto da condenação eterna. Se tornará filho de Deus e terá uma vida com Ele para sempre. Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor, aqueles que o conhecem. E desafio você, que ainda não tem Jesus, entra no teu quarto. Fala com ele. Se o Senhor existe, me mostra. E abra a Bíblia. Comece a ler o Evangelho de João, versículo a versículo. Evangelho, não esse 1 João, mas o Evangelho de João. Versículo a versículo, e vai perguntando o que esse versículo fala para mim. Você vai tomar um susto, tá bem? Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.